Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Que bênção, uma alegria, uma satisfação poder estar dando continuação no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição é do primeiro trimestre, nós agora estamos em 2020 e essa revista é uma revista da CPAD. Essa lição tem o título A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. E nós agora chegamos na lição de número 4, que tem o título também Os Atributos do Ser Humano. Está aprendendo nesse trimestre, queridos. Desde já eu quero aqui agradecer a todos vocês que têm curtido, têm compartilhado, estão alcançando aí 5.300 inscritos, né? Estamos rumos a 10 mil inscritos e tudo isso em agradecimento a vocês que têm curtido, têm nos ajudado e têm compartilhado. E você que está fazendo a visita e pela primeira vez que está nos assistindo, seja bem-vindo. Por favor, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha e você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês, né? Que Deus possa estar abençoando o seu lar, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Continuando aqui o nosso texto áureo que se encontra no Salmo de número 32, o versículo 9, que diz assim: não sejais como o cavalo, nem como a mula, né, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem de ti. Então, queridos, nós vemos aqui a verdade prática também, diz assim, criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre, criativo. Olha só, sua missão primordial é glorificar ao Criador e mantenedor de todas as coisas. Os versículos para leitura em classe se encontram em Romanos, capítulo 12, e o versículo de 1 a 10. Queridos, nós não vamos estar lendo esses versículos para ganhar tempo, porque essa lição nós vamos estar aqui gravando, são 5 tópicos. Os objetivos específicos dessa lição são 5. Eu quero apresentar para vocês aqui o primeiro tópico, explicar a espiritualidade humana. E o segundo tópico, radiografar a racionalidade humana. O terceiro tópico, expor a sociabilidade humana. E o quarto tópico, queridos, aclarar a liberdade humana. E o quinto tópico é pontuar o trabalho e a criatividade humana. O ponto central dessa lição, diz aqui o escritor, o ser humano é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Dando continuação aqui na introdução, o escritor ele deixa aqui bem esclarecido, né, na aula de hoje, ele diz aqui, estudaremos os principais atributos do ser humano. Esses principais são aqueles original que quando Deus soprou na narina do homem, ali, de Adão, ele já foi colocado no homem, no seu espírito, na sua alma, esses atributos. Quais são? Espiritualidade, né? Nós somos espírito. Racionalidade, nós somos racional. Tem o animal irracional e nós somos racional, né? Com raciocínio. Sociabilidade, nós socializa com os outros. Liberdade e criatividade, são livres, né? Por isso que tem o livre-arbítrio, né? E a criatividade, só que esse livre-arbítrio nós vamos entender o porquê desse livre-arbítrio, né? Veremos que o homem, apesar da queda, continua a executar a missão que Deus lhe entregou no Éden. Veja só, a desobediência humana não frustrou os planos divinos. Não frustrou aos planos divinos. Se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nossos atributos para glorificá-lo. No aperfeiçoamento destes, leiamos a Bíblia, oremos, vigiemos, noite e dia, evangelizemos e exercemos o amor cristão. Em suma, portemo-nos de tal forma para que o Pai Celeste seja exaltado eternamente através de nossas qualidades espirituais, psicológica e física. Vemos aqui então que o Espírito Santo nos abra o entendimento e leve-nos a conhecer
as demandas e as reivindicações da palavra de Deus. Então nós vemos aqui o primeiro tópico, diz aqui, a espiritualidade humana. Vemos aqui nesse tópico, aprendemos que o homem é também um ser espiritual. Vejamos, pois, a origem de nosso espírito, seu anseio natural por Deus e como ele pode ser revivificado. Queridos, então, nós vemos aqui agora o primeiro subtópico, a origem divina de nosso espírito. A origem divina do nosso espírito, que originou-se de Deus, né? Após formar Adão do pó da terra, o Senhor, né, Deus, soprou-lhe na narina o fôlego de vida. Gênesis capítulo 2 e o versículo 7. Então, havendo fazer o homem ali, aquele boneco, Deus então agora sopra no homem o fôlego de vida. E ele passou então a ser uma alma vivente. Então nós entendemos que Adão ali, ele foi feito uma alma vivente. E depois, hoje nós somos agora em Cristo Jesus, a nossa alma, o nosso espírito vivificado em Cristo Jesus. Nós estamos sempre se aperfeiçoando. O segundo subtópico, o anseio natural do espírito humano. O espírito humano, ele anseia, né, por Deus. O salmista, no Salmo de número 42, no versículo 1, ele diz, né, assim como a costa anseia pelas correntes das águas, a minha alma suspira pelo Senhor. Então a nossa alma, ela tem desejo de Deus. Você pode ver que muitas das vezes a pessoa, ele começa ali a sentir um desejo de ler a Bíblia, de ir para a igreja. E o nosso espírito então anseia pelo o céu, né, pelo Senhor. Sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, conforme, né, Paulo muito bem acentuou aos atenienses. Atos, capítulo 17, versículo 21 e 22, né, já o salmista confessou que a sua alma suspira por Deus. A nossa alma tem esse desejo, o nosso espírito anseia por Deus, né? No Salmo de número 42, versículo 1, infelizmente, queridos, não são poucos os que, devido a uma vida ímpia, blasfema, sufocam, né, o seu anseio pelo Criador. E muitos vão abafando, como disse Jesus, lá na parábola, lá em Mateus, capítulo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, que ele diz que o semeador, você vai semear, e ali, né, muitas das pessoas recebem a palavra, e aí vai sendo sufocado com as coisas do mundo, com as vaidades, e aí vai sufocando esse desejo de ter com o Senhor, né? O terceiro subtópico, a revivificação do espírito humano. Veja só, através de sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que jaz morto espiritualmente. Então, olha só, Efésios capítulo 2 e o versículo 1, e também Colossenses capítulo 2, versículo 13. Só ele é a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Então nós vemos que quando Deus sopra em Adão, ele recebe ali um fogo de vida e ele se torna alma vivente. Mas essa alma vivente, ela chegou a pecar, né, e ali caiu. Mas agora em Cristo Jesus nós recebemos o nosso espírito vivificante, porque a todo momento, né, que nós sentir ali fraco, né, o nosso espírito começar a enfraquecer, nós vir para a palavra e nós somos vivificados, nosso espírito outra vez. Então, não podemos se distanciar do Senhor, porque a nossa alma, o nosso físico, ele precisa do alimento para ele estar de pé, para ele estar, né, se locomovendo. Precisa do alimento, né, físico, de comida, né? Assim também é a nossa alma, aquela de Adão lá, que foi feito alma vivente, e essa nossa aqui, ela tem que estar sempre sendo alimentada. Então a única diferença é essa, porque lá ele foi feito alma vivente e ficou ali alma vivente. E nós aqui, nós temos esse privilégio, por quê? Porque o Senhor morreu e ressuscitou,
E aí ele nos deu esse poder, né? Que, por exemplo, você pode estar fraco aí agora, mas na hora que você lê a Bíblia, a sua alma vai receber de novo alimento e você vai ser revivificado, né? Fortalecido de novo no Senhor. Amém, queridos? Então, a síntese do primeiro tópico, o resumo do primeiro tópico diz aqui: o espírito humano tem origem divina, por isso, naturalmente, ele anseia pelo Pai Celeste. Por isso é que nós temos esse anseio, porque a origem nossa é divina. Então nós somos de lá do céu, o nosso espírito, então sempre nós estamos com desejo de estar junto com o Pai. O segundo tópico, a racionalidade humana. Diz aqui: tenhamos em mente esta proposição. Olha só, Deus é um ser racional, né? Logo, a perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Por isso mesmo, ele requer de cada um de nós um culto racional. Vamos ver aqui como é que o Senhor quer que nós, sendo uma pessoa racional também, vamos supor, como que é que o Senhor quer esse culto de nós? Será que é com entendimento que ele quer de nós? Ou será que nós vamos fazer um culto a um Deus que alguém falou que ele existiu? Não, isso aí não é racional. Isso aí é um culto sem entendimento, né? Como diz lá no texto áureo, né? No Salmo de número 32, versículo 9, que não sejais como a mula, sem entendimento, né? Que tem pouca cabeça. Primeiro subtópico: Deus é um ser racional. E ele é um ser racional e ele então nos deu esse atributo, que é um atributo. Qual é a diferença do atributo, né? Por exemplo, o que é o atributo? O atributo é aquilo que nós recebemos já do Senhor. Nós viemos com ele aqui para essa vida. Veja só, quando o Senhor sopra ali nas narinas de Adão, né, então já entra no ser humano esses atributos. E um deles é o racional, quer dizer, o entendimento, o raciocínio. Veja só, o que é atributo? Riqueza é um atributo? Não, riqueza, querido, você pode ser rico ou pode não ser rico. É uma conquista, não é um atributo. Atributo é aquilo que você já veio com ele. Todos temos esses atributos que o Senhor nos deu. Então diz aqui: certa vez o Senhor desafiou o povo de Judá, que caíra na apostasia, e argumentar acerca do verdadeiro caminho. Isaías capítulo 1 e o versículo 18 ao 20. Portanto, ele requer de seus servos uma postura racional, quer dizer, com entendimento. Tudo que nós for fazer para o Senhor, com entendimento. Porquanto dotou-nos de razão, não temos uma natureza animal e bruta, que não vou entender o que o Senhor quer comigo, né? Mas racional, inteligente. Salmo de número 32 e o versículo 9. O que aconteceu com nós depois que Adão e Eva comeram ali do fruto do meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal? Aqui, Gênesis capítulo 3, o versículo 22, disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, sabendo de todas as coisas. Não vem aqui nós pensar que, eu vou fazer um culto aqui, eu vou adorar um Deus de barro, feito de tijolo, de ouro, ou uma imagem que eu achei lá no rio ou em qualquer lugar, e eu vou adorar porque o Senhor vai entender. Não, ele não vai entender porque você é racional, você tem raciocínio, né? Deus não vai entender, porque ele quer que você faça com entendimento, né? Então diz aqui, porque nós somos igual a ele, um dedo no entendimento. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, no jardim do Éden, vamos supor aqui que tinha muitas opções de árvores, né, de frutos que eles poderiam comer. E tinha no meio do jardim do Éden uma árvore que lhe abria o entendimento do conhecimento do bem e do mal, para ele ser igual a Deus. Então, uns deusinhos, né? Olha só, então aqui tinha essa árvore, né, aqui no jardim do Éden, e aqui também tinha muitas árvores, tinha também a árvore da vida. A árvore da vida está aqui, ó, a árvore da vida. Então, o que aconteceu? Quando Adão lhe abriu o entendimento, que comeu aqui dessa árvore que não era para comer, o que ele era o quê? Ele era espírito também, né? Diferente dos anjos, que ele tinha o corpo. Então, Deus aqui fechou a árvore da vida,
para Adão não vir aqui e comer da árvore da vida, porque como ele era espírito, ele não poderia comer dessa árvore, senão ele ia ser um espírito eternamente no pecado, igual os anjos que se rebeliou, igual Lúcifer, que não teve mais como se reconciliar, não teve mais salvação, porque eles eram espírito, eles não tinham como passar pela morte. Então aqui, Adão, Deus pegou e fechou aqui a árvore da vida, porque se ele come, aí a raça estava perdida, né? Porque nós seríamos sempre igual os anjos, né? Aqueles que caíram, né? Sempre no pecado, sempre pecadores. Deus fechou aqui, então Adão morre e agora quando nós se tornamos nova criatura, é porque quando nós viemos aqui e comemos da árvore da vida e nunca mais morrerá aquele que comer, aquele que aceitar Jesus. Segundo o subtópico, a harmonia entre a racionalidade e a espiritualidade. Aqui tem uma harmonia, né? Tem uma harmonia entre a racionalidade, quer dizer, o nosso raciocínio, a nossa alma e o nosso espírito. A verdadeira espiritualidade manifesta-se de maneira racional, pois nosso Deus é um ser racional. Ele não é de confusão. 1 Coríntios 14, 33. Nós falamos assim, mas o meu culto é assim, eu adoro o Senhor desse jeito. Não, aqui nós já temos a forma de adoração. Até a oração, para nós orar o Senhor, tem a forma lá que Jesus disse, quando for orar, entra no seu quarto em silêncio e ora ao Pai, dizendo, Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome, venha a nós, ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, para tudo já tem a fórmula para nós fazer aqui. Não pode nós fazer do nosso entendimento, não, porque nós temos que ir pelo raciocínio. Então, olha só. Então ele diz aqui, Paulo diz que em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, para que o agrademos, o Espírito Santo nos desenvolve a inteligência espiritual. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Então, quando nós estava lá, antes do pecado, nós tínhamos um conhecimento, uma inteligência espiritual. Temos essa inteligência, mas não muito sobre as coisas espirituais, por causa do pecado. Mas quando nós se entregamos corpo, alma e espírito ao Senhor, o Espírito Santo nos desenvolve essa inteligência espiritual para nós conhecer e entender das coisas do Senhor, do nosso Criador. Terceiro subtópico, o culto racional agrada a Deus. Como que é esse culto racional? Com entendimento, com raciocínio, né? Posto que Deus é um ser racional, devemos cultuá-lo racionalmente. Romanos capítulo 12 e versículo 1. Mas como assim será que eu vou cultuar o Senhor racionalmente? É nós entender o que Deus quer de nós. Olha só, isso significa, antes de tudo, que nossa adoração a Deus tem que ser perfeitamente entendida, explicada e praticada. Êxodo, capítulo 12, versículo 26. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. De outra forma, não terá valor algum se nós adorar o Senhor, se não for com o nosso raciocínio, um culto racional, né? João, capítulo 4, versículo 22. Aliás, o culto cristão é o mais racional de todos, apesar de parecer para os incrédulos escândalo e loucura. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e 24. Então, nós vemos aqui que o culto ao Senhor tem que ser com raciocínio, com entendimento. Síntese do tópico 2, diz aqui, Deus é um ser racional, logo a perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Terceiro tópico, a sociabilidade humana. Vemos aqui, Deus nos criou sociáveis. Veja só, a solidão é contrária à nossa natureza. Por isso, Deus instituiu a família e só depois o Estado. Vê aqui o primeiro subtópico, a solidão é nociva ao ser humano. Então, a solidão não é bom. No período da criação, a única coisa que Deus afirmou não ser boa foi a solidão. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Por esse motivo, nós vemos
Deus fez a mulher para o homem. Então, por isso, Deus criou a mulher para o homem, para que não vivesse só. Então, nós somos esse ser sociáveis, que socializa com as outras pessoas, ser social. Segundo subtópico, a família é a origem da sociedade humana. Então, qual que é a origem dessa sociedade humana? A família é a mais importante que a sociedade e mais imprescindível que o Estado, pois ambos, né, dependem do lar doméstico. Salomão, um dos maiores estadistas de todos os tempos, escreveu 2 salmos, né, o 127, falando sobre a família, e o 128, exaltando o papel fundamental da família na sociedade e no Estado. Então a família é algo muito precioso para Deus. A família é aonde nós começamos a socializar com as outras pessoas. Terceiro subtópico, a Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. Então nós vemos que Deus instituiu a família, né, e aí é muito bom para que o homem não vivesse só, juntamente com a sua família. E aí Deus também, no Novo Testamento, ele cria a igreja, né, que é essa sociedade perfeita. Então, aonde todos nós somos um só corpo, mas cada corpo tem os seus membros e cada membro tem a sua especialidade, mas no corpo nós somos um só. Diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 13. Essa união impensável, temos sociólogo denominado ao ministério de Deus pelo apóstolo Paulo. Efésios capítulo 3, versículo de 1 a 12. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, Deus criou os seres humanos gregários, sociais. A solidão é contrária à natureza humana. O tópico de número 4, a liberdade humana. Então vemos aqui, Deus concedeu-nos o livre-arbítrio para que escolhemos entre o bem e o mal. Se por um lado temos liberdade de agir, por outro, não podemos esquecer-nos da soberania divina. Então, nós temos toda a liberdade para ter a nossa escolha, fazer como você deseja. Isso é maravilhoso. Primeiro subtópico, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio pode ser definido como a capacidade humana de tomar livremente uma decisão. Você tem toda a liberdade para tomar a sua decisão. Se você quer aceitar Jesus, se você não quer, se você gosta dessa mensagem, se você não gosta, se você quer ouvir mais louvores para sua alma se alegrar a Deus, ou se você quer ouvir, né, as suas músicas. Então você tem essa liberdade, né, sabendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Por isso é que o apóstolo Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo convém fazer, né? Eu tenho a liberdade de sair aí, né, fazendo o que der na teia, como diz, né? Mas eu não devo fazer, né? Tal atributo é observado em diversas passagens da Escritura, em Gênesis capítulo 13, versículo 9, Isaías 24, 15 e Hebreus 4 e 7. Então, queridos, nós vemos que aqui Abraão, ele mais o sobrinho dele, Ló, ele fala para ele assim, ó, você escolhe, onde você quer ir, se você quiser ir para a direita, para a esquerda, né? Tá tudo na sua frente. Então meu querido, esse é o privilégio que nós temos de ter toda a liberdade. Só que nessa liberdade eu decidi entregar ela para o Senhor. Então, agora eu não faço o meu querer, mas o do Senhor, né? Então, olha só, mas isso é a minha liberdade, eu que escolhi. Prosseguindo o segundo subtópico, o ato de decidir. Olha só, segundo a Bíblia, o ato de decidir entre o bem e o mal, olha só, entre Deus e os ídolos, entre aceitar Jesus e recusá-lo, é um direito que o Todo-Poderoso nos concedeu. Maravilhoso, queridos. Maravilhoso. Eu tenho o direito de escolher a quem é o Deus que eu quero servir, né? Deus
ali Josué, o povo ali, depois que sai ali do Egito, que eles fazem aquele bezerro de ouro, aí Josué chega e procura para eles, né? A quem eles querem servir, né? Aí Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a gente decidiu, né, servir ao Senhor. Mas lembrando que que cada qual tem o seu livre-arbítrio de fazer a sua escolha, né? Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, onde o Senhor Jesus ele diz lá, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê é condenado. Então, tem essa escolha. Ficou aqui para você decidir. A graça de Deus é esse amor que Ele deixa você escolher. Porque se Ele coloca em nós uma lei que você não poderia fazer, então aí não era um amor, era uma lei, era uma obrigação. E você não tem essa obrigação. Você que escolhe. Né? Terceiro subtópico, a soberania divina. Já que Deus concedeu-nos o direito de escolha, hajamos com responsabilidade e discernimento, né? Porque todos seremos responsabilizados por nossas escolhas. Veja só, nós somos responsabilizados pelas nossas escolhas. O que eu escolher para mim, né, eu vou me responsabilizar por isso. Né? Então, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, Romanos, capítulo 14 e o versículo 12. Portanto, o livre-arbítrio humano e a soberania divina não são excludentes, são perfeitamente harmônicos. Então, Deus ele vai deixar a pessoa decidir, né? Mas sabendo que Deus ele é soberano sobre tudo. Ele é tão soberano que Deus ele deixa dar esse ele mostra essa sabedoria, mostra a soberania dele sobre todas as coisas. Ele tem o poder de pegar todo o universo e colocar na palma da mão. E também ele tem o poder de entrar dentro do seu coração com o espaço que você deixar. Então, essa é a soberania dele. E ninguém mais, nem outro Deus, não pode fazer isso. Mas ele faz. Né? Então, vemos aqui a soberania divina. Você pode escolher, mas não pode esquecer que ele é soberano sobre tudo. A síntese do tópico 4, o resumo do tópico 4, diz que Deus concedeu o livre-arbítrio ao ser humano para que escolhesse entre o bem e o mal. Então, a pessoa que escolhe entre o bem e o mal, ou agradar a Deus, ou servir a um ídolo que você queira, ou agradar a Deus. Então, cada qual vai ter, né, seu poder de escolha. Então, isso é maravilhoso. Esse é um poder que Deus nos deu de escolher. Olha só, o tanto que é maravilhoso. Deus ele não vai impedir. Se você falar assim, mas eu quero seguir a Buda, eu quero seguir Maomé, eu quero seguir a Nossa Senhora Aparecida, o Padre Cício. Não, é você que escolhe. Agora, Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tópico de número 5, a criatividade humana e o trabalho. Vemos aqui mais esse atributo que já veio, Deus nos concedeu, que é a criatividade, né? Ser criativo, né? E o trabalho também. O trabalho não é consequência do pecado. Não foi porque Adão pecou lá que agora nós vamos trabalhar. O trabalho não é uma consequência do pecado, mas uma bênção na vida do homem. Neste tópico, veremos que, através do trabalho, o ser humano transforma e preserva a terra. Então, nós vemos aqui que, através do trabalho, né, o homem transforma e preserva a terra. Primeiro subtópico, a dignidade do trabalho. Deus criou o homem para trabalhar a terra, ará-la, transformá-la a fim de torná-la habitável. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e capítulo 2, o versículo 15. Então, olha só, Deus criou o homem para trabalhar. Antes eu não entendia, eu pensava que o trabalho, nós viemos trabalhar depois que, por causa do pecado ali. Não,
Deus já criou o homem já para o trabalho, para lavrar a terra. Então isso é bênção. Por consequente, o trabalho não é um castigo devido ao pecado de Adão, mas uma bênção a todos os seus descendentes. A queda apenas tornou as atividades laborais mais árdua e estressante. Gênesis capítulo 13, versículo 17 e 19. Então o trabalho é uma benção, queridos. Como eu gosto sempre de falar, que quando a pessoa ele está aí 6 meses, 1 ano desempregado, que ele arruma aquele emprego ali, ele fica muito feliz, querido. Ele fica alegre, é uma alegria constante. E também, quando a pessoa ele vai trabalhar, que ele consegue aquela vaga ali naquele trabalho, ele chega ali, o tempo passa tão rápido que ele não percebe. Por quê? Porque o trabalho veio para nos dar esse conforto. E quando nós, então, estamos trabalhando alegre, é como se fosse ali antes do pecado. Segundo subtópico, a criatividade humana. Nós somos um ser criativo, recebendo também esse atributo de Deus. Já veio com todos nós. Os descendentes de Adão, trabalhando metodicamente, desenvolveram em pouco tempo, querido, as mais variáveis técnicas. Gênesis capítulo 4, versículo 2 e 3 e o 20 e o 22. Rapidamente evoluíram, na terceira geração já dominavam a agricultura, a pecuária, a metalúrgica e a arte musical. A partir da Torre de Babel, o homem já dava mostra de ter condições de dominar todo o planeta. Em virtude de sua criatividade, Gênesis 11, versículo 6. Todavia, jamais poderemos ultrapassar os limites que o Senhor nos estabeleceu. Então, o homem, ele tem essa criatividade. Mas lembrando, para aqueles que faz a vontade do Criador, ele tem um limite. Deus queria que enchesse a terra, multiplicasse e espalhasse sobre a terra. No caso da Torre de Babel e outros casos também, que ele estava numa direção do que Deus tinha colocado para ele, só que fora da vontade de Deus. Então, a síntese do tópico 5, o resumo do tópico 5, através do trabalho, o ser humano transforma e preserva a terra. Então terminamos aqui essa lição de número 4, que é o atributo do ser humano. E desde já eu quero agradecer a todos vocês. Por favor, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês e até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus, queridos!